Daniel na cova dos leões. Porque estava ali Daniel, homem de Deus, na Babilônia. E naquele local, meus irmãos, Daniel cresceu. Não tem como uma pessoa fiel a Deus não crescer. Aonde ela entra, sobe de cargo. Ali, tudo era com Daniel. Uma questão para resolver, chama Daniel. Um problema, chama Daniel. Um sonho que ninguém sabia interpretar, chama Daniel. Ele sabe, ele tem o espírito excelente do Deus vivo. Ele sabe discernir, porque tem o Deus de Israel. E a sua sabedoria irritavam as pessoas, porque elas tinham inveja dele. Os adversários de Daniel começaram a armar uma cilada para pegá-lo em algum erro, alguma falha, algum vício, alguma culpa. Mas Daniel era um homem que se cuidava, se guardava e vigiava. Ele era prudente. Daniel era um homem de oração. Ele tinha uma vida de oração. Ele tinha compromisso com a oração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia podia acontecer o que acontecesse. Lá estava Daniel com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Por isso que ele era uma bênção. Então o que fazer? Diziam os inimigos de Daniel, porque nós já procuramos e não achamos nada de errado nesse homem, mas precisamos encontrar alguma coisa aqui. A única coisa que podemos fazer para pegar Daniel é na causa dele, no Deus dele, a única forma. Porque quando chegava a hora dele orar, dele falar com Deus, sumia Daniel. Cadê Daniel? Perguntavam as pessoas. E a resposta era sempre a mesma: está orando. Irmãos, nós temos que aprender com Daniel e colocar a oração em prática na nossa vida. Daniel priorizava Deus. Ele largava tudo e ia para a oração. Nós temos que fazer o mesmo. Na hora de você orar, diga: por favor, ninguém conversa comigo. Desliga o celular, porque agora eu vou falar com meu Deus. Agora eu vou ter uma conversa com o Senhor e não quero ser incomodado. Os adversários de Daniel chegaram à conclusão que era na oração que iriam pegar Daniel. Então foram até o rei Dario e pediram para ele assinar o edito conforme a lei dos medos e dos persas, proibindo as pessoas de orarem a outro Deus por espaço de 30 dias. E quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Daniel ouviu a ameaça, mas não se intimidou e continuou orando. E as pessoas diziam: Daniel, você não está vendo que o rei vai te jogar na cova dos leões? Como você vai escapar? Você vai morrer. Aquilo para Daniel não fez diferença nenhuma, porque a causa dele era com Deus, não era com o homem. E Deus quer que você entregue sua causa para ele e não para o homem. Entenda isso, porque é Deus quem vai fazer a obra. Irmãos, Daniel tinha uma vida de testemunho naquele local. Ele poderia conversar com o rei pessoalmente, porque era um funcionário excelente, mas ele não foi atrás do homem, ele não foi pedir ajuda de homem. Daniel foi para os pés do Senhor clamar. É isso que você tem que fazer. Larga de ficar buscando o homem, larga de buscar o material e começa a buscar o espiritual, que é Deus, porque é daí que vai vir sua vitória, seu milagre. Então logo os inimigos de Daniel ficaram sabendo que ele continuava orando, foram até o rei Dario e disseram: sabe o Daniel, aquele que é dos transportados de Judá? Pois ele estava fazendo oração. Ele não se importou com seu edito, rei.
E não está escrito que quem tivesse em oração seria jogado na cova dos leões? E o rei disse: esta palavra é certa. O rei gostava de Daniel e sabia que ele era inocente, mas quando Deus quer trabalhar, não adianta o homem querer colocar a mão. O rei bem que tentou fazer alguma coisa, mas o Senhor não permitiu. Irmãos, a sua causa é com Deus, não é com o homem. Chega de teimar, de ficar aí falando, murmurando, enquanto você não se conscientizar que é na oração que você vence o adversário, não vai acontecer milagre na sua vida. E finalmente chegou o tempo de cumprir o edito. E o rei Dario chamou Daniel e disse: vou ter que te jogar na cova dos leões, porque é a lei, é a ordem, o edito, e eu não posso revogar. E como rei, tenho que cumprir a lei. Mas o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Se você orar, o diabo vai cair por terra e Deus vai te livrar do mal. Se você orar, as portas vão se abrir, seu casamento vai ser restaurado. Se você orar, você vai prosperar. Se você orar, as pessoas que você ama vão ser libertas das drogas, da prostituição, do crime e vão se converter. Se você orar, a cura vai chegar. Se você orar, Deus vai te responder. Meus irmãos, vocês acham que com o comunicado do rei Dario, Daniel ficou gritando, reclamando, murmurando? Não. Disse Daniel ao rei: tudo bem, se assim que tem que ser, faça-se conforme a lei. Irmãos, porque o crente que é fiel, ele confia no Senhor, ele não confia no homem. Daniel não estava com o coração no homem, não estava com o coração no rei. Daniel estava com o coração no Senhor. A causa dele era com Deus. Então, jogaram Daniel na cova dos leões. Aonde está um fiel, um homem ou uma mulher que ora, o diabo não pode tocar, porque o crente tem a presença de Deus, o poder de Deus. O rei Dario passou a noite em claro, em jejum, e Daniel na cova, dormindo com os leões. Porque o crente, quando ora, mesmo na luta, ele consegue dormir. Quem ora, ele tem força, tem fé, ele não entra em crise, ele não é precipitado, ele espera no Senhor. Quando jogaram Daniel dentro da cova dos leões, a ordem de Deus já havia sido dada aos leões para que não tocasse, não ferisse e nem matasse o homem de Deus, porque até os animais obedecem à ordem do Senhor. Daniel era escolhido e ungido do Senhor, e sua vida era preciosa para Deus. Daniel era homem de oração. O verdadeiro cristão é assim. Acabou o culto, ele já está de joelho. Chega em casa, ora. De madrugada, ora. No intervalo de trabalho, ora. Deus protege quem é fiel. Deus zela de quem tem compromisso na oração e que coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E pela manhã cedo, o rei Dario se levantou com pressa e foi à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, o rei Dario viu com seus próprios olhos o milagre de Deus, pois Daniel estava são e salvo e falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim
inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, quando Jesus Cristo veio ao mundo como homem, foi exemplo de oração. Com sua morte, os apóstolos, os discípulos, prosseguiram na obra. Quando Jesus subiu aos céus, eles oravam, buscavam, se ajuntavam quando não podiam estar no ar livre, eles se reuniam em casa e oravam. E a igreja ia crescendo, o evangelho ia se expandindo e Deus ia fazendo milagres, operando poderosamente através do quê? Da oração. Então, meu irmão, minha irmã, quer vitória? Faça como Daniel, ora.